Oi, gente. Esse aqui é o programa que a gente criou para poder falar dos desafios que a cidade de São Paulo tem. A gente passou os últimos meses reunido com muitos especialistas de várias áreas. Fomos também para os bairros, para cada canto da cidade de São Paulo, ouvir as pessoas que vivem os problemas no dia a dia. Hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre meio ambiente. Eu estou aqui com a Patrícia Sepp, que é geóloga, doutora em geografia urbana e está há mais de 30 anos atuando como servidora pública na área de meio ambiente aqui em São Paulo. Obrigado, Patrícia, por ter vindo. E com o Juliano Medeiros, que é doutor em ciência política, professor, diretor-presidente do Instituto Futuro e que teve nas últimas 4 COPs, as conferências do clima que discutem e estabelecem essas metas. Obrigado, Juliano. Obrigado. Gente, vamos começar esse bate-papo falando sobre o tema mais forte ao se falar de meio ambiente, o que a gente viveu no Rio Grande do Sul, essa tragédia que ninguém pode dizer que não era uma tragédia anunciada. Não só lá. Eu me lembro, poucas semanas antes da tragédia no Rio Grande do Sul, eu recebi no WhatsApp um vídeo que estava circulando de uma enchente no deserto na Arábia Saudita, com os camelos sendo arrastados pela água. Os fenômenos climáticos extremos, eles vieram para ficar. São produtos do aquecimento global e as cidades do mundo todo têm que se adaptar, se preparar para construir uma lógica de resiliência, de saber lidar com esses fenômenos climáticos e poder atuar contra o processo de aquecimento global. Isso tem muito a ver com o meio ambiente urbano, porque onde se expressa, não é? Onde se expressa esse fenômeno climático extremo? Por exemplo, nas cheias, nas chuvas. É enchente nas grandes cidades. São Paulo já convive com isso há muito tempo, mesmo antes do agravamento da emergência climática no mundo. Então, a prefeitura tem que encontrar formas para lidar com isso. Como você ter áreas mais permeáveis, o que é cimento poder virar verde, poder virar terra, ou seja, que vai reter a água para poder atrasar a subida dela e evitar as enchentes. E essa lógica da cidade esponja, que hoje o mundo está discutindo, ela não só retém a água no momento de cheias, ela também preserva essa água nos lençóis freáticos para momentos de secas, porque o fenômeno climático extremo também é isso, ela abastece, não é, esses lençóis freáticos. Patrícia, queria começar com você falando um pouco quais as medidas, a partir desse debate no grupo de trabalho, que vocês identificaram que nós podemos fazer em São Paulo de maneira inovadora, que não foram feitas aqui, para a nossa cidade estar mais preparada para lidar com esses fenômenos. A primeira questão é você realmente pensar em como trabalhar a questão das chuvas, né? Porque é comprovado que os eventos climáticos que ocorriam a cada 100 anos, 50 anos, hoje a gente vai ter numa frequência quase que anual. E a cidade não está preparada para isso, né? Então a gente precisa, com certeza, aumentar as áreas permeáveis da cidade, mas eu acho que a grande modernidade do nosso projeto é pensar em soluções baseadas na natureza, fazer essa discussão junto às comunidades, né? Porque a gente tem que pensar na cidade como um todo, mas cada lote tem a sua função, claro, de armazenar, e a gente precisa resgatar nas pessoas a ideia de que precisa ter a arborização, a árvore em frente à sua casa, no jardim. Então, a gente vem discutindo muito isso e como enfrentar, principalmente para a população mais vulnerável. Com certeza, porque é quem acaba mais sofrendo no fim do dia. Todo mundo sofre, lógico, uma enchente não escolhe a quem vai pegar. Mas as regiões periféricas, além do problema da enchente, tem o problema dos deslizamentos, exatamente, de quem está em área de risco. Nós temos 49 mil famílias em risco 4, que é o maior risco, que na teoria a gente teria que eliminar o risco ou remover, porque o deslizamento em si causa mortes. Lógico, é uma política integrada, porque tirar pessoas de área de risco é salvar essas pessoas, mas também não adianta tirar e deixar na rua. Você precisa botar essa pessoa numa moradia digna também. Juliano, queria que você comentasse, a partir da discussão que vocês fizeram, como isso se traduz em São Paulo. No nosso programa de governo, esse vai ser um tema-chave, né? Esse olhar para a periferia, para a população mais vulnerável, e ao mesmo tempo esse olhar para o futuro. Porque preparar a cidade para lidar com essa emergência climática não é simplesmente plantar uma árvore,
Não é simplesmente fazer um parque. É um projeto global. Boulos, a chave é que a gente possa pensar a partir de uma ideia de planejamento de médio e longo prazo. Tem medidas que são imediatas, que precisam ser tomadas, e é preciso que o plano do clima de São Paulo, que foi aprovado na gestão do Bruno Covas e que traz alguns avanços importantes para preparar São Paulo, que foi completamente abandonado pelo atual prefeito, possa ser enfrentado. Para você ter uma ideia, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, são mais de 3.000 cidades, das 5.500 cidades do Brasil, que não estão preparadas para enfrentar as mudanças climáticas que estão em curso. Seja as chuvas extremas, sejam as secas, gestão de águas, áreas de risco. São Paulo, por incrível que pareça, é uma dessas cidades. Então, no nosso plano, além de prever uma gestão racional das águas, também pensar um planejamento que envolva as comunidades num conjunto de iniciativas que vai, como você mencionou, desde a recuperação de áreas degradadas, do cuidado com as áreas que já são áreas de preservação. São Paulo, para quem não sabe, tem mais de 30% do seu território de Mata Atlântica. 30% do município de São Paulo é Mata Atlântica. Marcilac, Parelheiros. Exato. Mesmo a Cantareira, né? Exatamente. Se você conseguir incluir isso na criação de novos parques, então uma das propostas é que a gente crie novas áreas verdes na cidade de São Paulo. Estamos discutindo os números, porque também isso tem que ser pensado à luz daquilo que foi aprovado pelo plano diretor da cidade. Isso não pode ser feito assim como promessa vazia. Então, construção de novas áreas verdes, os corredores que você mencionou para gerar conforto climático, é muito desigual na cidade de São Paulo. Quem mora nos bairros centrais tem muito mais arborização do que quem mora nas periferias. Isso gera uma disparidade em termos de conforto climático. E ter um plano de gestão das águas de São Paulo, que inclui os equipamentos que já existem, como, por exemplo, os piscinões, que têm a sua função, que foram criados num determinado momento, numa determinada compreensão de como se geria as águas na cidade de São Paulo, com áreas de absorção de água da chuva, com capacidade de escoamento planejado. O prefeito criou uma série de processos completamente atabalhoados de canalização de córregos que só aceleram o curso das águas sem que isso seja pensado no impacto em relação às bacias hidrográficas. A água corre muito mais rápido por certos canais da cidade, gerando acúmulo em regiões que antes não alagavam. Então, uma coisa feita completamente sem planejamento. E com obras emergenciais sem licitação, né? Além de tudo, né? Isso é uma coisa que me impressiona. Cara, eu tive a oportunidade de conhecer várias experiências do que está acontecendo no mundo. Fui para Paris reunir com a prefeita, fui para Xangai ver o sistema, e lá eles têm um sistema. 98% da frota de ônibus de Xangai, que tem o dobro da população de São Paulo, é elétrica. Zero emissão de carbono. Ah, pô, mas Paris é mais rica, Xangai é mais rica. Agora, vai para Bogotá, vai para Santiago, cidades mais pobres que São Paulo, que tem os corredores verdes, que foram as pioneiras em ônibus elétricos na América Latina, tem uma proporção de ônibus elétricos muito superior a São Paulo. Ou seja, parece que a gente parou no tempo nesse debate. Eu vi, poxa, o cara que era secretário do clima na cidade de São Paulo até 1 ano e meio atrás, 2 anos, era um negacionista do aquecimento global, dizia que não tinha aquecimento global, que não era... Então, é muito importante retomar isso para reconectar São Paulo com o debate mundial e com o futuro. Bom, lidar com a emergência climática, parte disso é o que se chama de mitigação. Reduzir as emissões de carbono, isso é extremamente importante. Então, isso se faz, como a prefeitura pode atuar nisso? Bom, a gente substituindo o combustível fóssil, o petróleo, a gasolina, por biocombustíveis, por energia limpa como a eletricidade, é um caminho. A prefeitura pode atuar com legislações para estimular carro elétrico. Aliás, tem legislação que já existe em São Paulo e não é cumprida, de desconto de IPVA para carro elétrico. É uma burocracia danada para a pessoa conseguir garantir isso. Na verdade, a prefeitura hoje dificulta. Nós temos mais de 12 mil ônibus, Patrícia, na cidade de São Paulo. Sim. A meta, no plano de metas, era chegar a 2 mil elétricos, o que já era pouco no fim dessa gestão. Mas eles fizeram só 170. Outra opção é você trabalhar com um ônibus híbrido, que é aquele de bateria elétrica, mas que funciona um período com biocombustível e o motor, a biocombustível, recarrega a própria bateria elétrica. Como acontece nos carros a combustão. A gente tem a bateria da parte elétrica do carro e ela é carregada pelo motor. Ou seja, existem alternativas que o mundo está discutindo. O que não dá é para ficar como está. Né? Com ônibus a diesel, poluição para todo lado, né? E a cidade que nós temos. E lembrando que nas questões de mitigação, o poder local, a prefeitura, ela tem grande incidência no transporte,
nos resíduos, né, que é uma coisa super importante que também emite, e também na reordenação do uso do solo para a gente evitar essas viagens pendulares das pessoas terem que ir e voltarem, né? E no nosso plano de governo, né, Juliano, a questão da mudança da frota e um uso mais racional e a questão dos resíduos, né, é fundamental para a gente, enquanto poder local, avançar na transição. Nessa linha, transição energética tem um modelo tradicional que é a subestação na garagem, né? Existe um modelo que inclusive a China utiliza em algumas cidades, que é o modelo de você fazer a recarga gradualmente em pequenos pontos de recarga no próprio ponto de ônibus, quando o ônibus para, na própria parada no corredor, você ter ali uma estaçãozinha de recarga. Porque eles argumentaram, essa atual gestão, quando questionada, não, porque foi só o problema da Enel. Lógico que a Enel é um problema. Agora, sim, não tem planejamento, não teve uma política para isso, faltou vontade para avançar na energia limpa. E nós vamos vir com metas muito ousadas nesse campo. Como enfrentar essas dificuldades e conseguir tirar do papel? Primeiro, deixar claro que os contratos que as empresas de ônibus têm com a prefeitura já obrigam as empresas a fazerem a transição das suas frotas. E elas não têm cumprido porque não tem fiscalização e nem vontade política, como disse a Patrícia. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer certamente é botar aí cumprir o contrato. Porque o contrato já obriga as empresas a fazerem, né? O segundo aspecto, claro, tem a ver com criar as condições para que essa transição se dê também, né? No caso da Prefeitura de São Paulo, é inaceitável, Boulos, que a gente tenha, por exemplo, na cidade de Santiago, que é muito menor do que São Paulo. Mais pobre. Muito mais pobre do que São Paulo, mais de 1.000 ônibus elétricos rodando, enquanto aqui a gente não tem nem 200. Quer dizer, algo que não faz nenhum sentido. A segunda coisa tem a ver com a frota da própria prefeitura. A prefeitura deve ter os seus próprios carros, ônibus, caminhões que trabalham para a prefeitura também movidos a eletricidade. Desde a companhia que vai recolher os resíduos nas casas até a companhia que vai fazer algum tipo de reparo ou de poda na cidade, por exemplo. Esses ônibus, esses caminhões, esses tratores têm que ser movidos a energia limpa. Isso é plenamente possível de ser incorporado nos contratos. 70% da emissão de CO2 na cidade de São Paulo é transporte, né? São veículos. Boa parte desses veículos privados, mas uma parte são veículos ou do poder público ou que servem ao poder público. Se a gente conseguir reduzir as emissões das empresas que servem ao poder público, isso é possível. Pode e deve. E vai. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que trabalhar. Agora, eu quero tratar com vocês também um outro tema, que é um tema que já vem de longa data. Eu estava vendo um dado que me assustou. Quase 98% de todos os resíduos, resíduo é o lixo doméstico, né? É o resíduo da feira livre, da poda, é o resíduo industrial. O resto da construção. Construção, tudo isso. De que quase 98% disso é enterrado em aterro sanitário. Que é uma tecnologia que já foi ultrapassada há muito tempo. Além de emitir gás metano. Exatamente. Ou seja, é uma insanidade. E nós temos aqui, em São Paulo e nas grandes cidades brasileiras, um fenômeno que tem que ser parte da solução, que são os catadores de reciclagem. Que, aliás, a reciclagem existe hoje em São Paulo com mais força graças aos catadores, que fazem isso com as próprias mãos, muitas vezes sem qualquer tipo de apoio do poder público. E os catadores, na prática, são agentes ambientais. E deveriam ser remunerados como agentes ambientais. Sim. Eu fico pasmo quando eu vejo... Bom, agora renovou o contrato com 2 empresas de coleta de lixo que fazem a coleta na cidade. A prefeitura paga essas empresas pelo serviço ambiental. Por que a prefeitura não pode pagar os catadores pelo serviço ambiental? Né? Pode e deve estimular a organização de cooperativas nos 96 distritos de São Paulo. Coloquei isso quando a gente sentou com o time que está organizando o programa de governo, da gente universalizar a reciclagem e a compostagem na cidade de São Paulo. Ter coleta seletiva, né, em todas as regiões. É lógico que é um processo. Demanda educação. Com certeza. E essa educação também ela não vem do nada. Ou você achar que você bota uma propaganda na televisão e no rádio e você gerou educação ambiental. Essa educação tem que começar nas escolas municipais. Se você faz o processo de reciclagem e compostagem nas escolas,
com as crianças participando, a criança vai levar isso para casa dela. É a melhor forma de entrar na família, né? É por aí que vem. Você tem que ter uma política de letramento socioambiental nas escolas municipais, que nós queremos fazer, e uma política de estimular os catadores como agentes ambientais, os pátios de compostagem, foram feitos os últimos na gestão do Haddad, e que é muito importante retomar, porque aí nós estamos falando também de fazer fertilizante orgânico. Isso pode virar uma economia circular, de ligar a agricultura familiar na cidade, nos extremos. Você está há muito tempo atuando na área, Patrícia, na área ambiental. Na tua leitura, por que que avançou tão pouco? O que que você viu retroceder nesses últimos anos? E os caminhos que a gente pode adotar para ter essa universalização da coleta seletiva na cidade? Então, Boulos, por exemplo, nós tivemos uma conferência municipal que criou o plano municipal de resíduos, né? Ele ainda é super atual e não foi aplicado, né? Eu acho que o grande problema é a forma como os contratos estão feitos e o prefeito acabou de renová-los, né? Então isso também é uma dificuldade, mas é inaceitável que hoje a gente tenha que ter grandes espaços para os aterros, né? Você deve conhecer bem o aterro ali na região de São Mateus, sabe o impacto para aquelas populações, e quase que 80% do lixo que está lá, ele poderia ser compostado, né? E também poderia ser reciclado. Eu acho que da grande questão é, por exemplo, esse enfraquecimento de não trabalhar com as cooperativas. Você colocou super certo. A gente está discutindo, né, não só em São Paulo, mas no Brasil, a figura do pagamento por serviços ambientais para os catadores. Isso é uma coisa maravilhosa, né? E a outra realmente é a compostagem atrelada num ciclo para a agricultura urbana. Fazer cumprir o contrato, porque no contrato previa dezenas de pátios de compostagem regionalizados. Que não foram feitos. Não foram feitos. Hoje a gente tem um na Lapa, né? E em caráter experimental. A outra é a questão mesmo de voltar o reforço aos catadores. Essa é a principal política. E uma última coisa, eu acho que a população colabora muito, mas ela tem muito descrença quando ela faz a reciclagem, separa o seu lixo e depois ela fica sabendo que aquilo foi juntado de novo. Isso, assim, a gente escuta direto, né? Poxa, eu reciclo, eu separo, eu lavo, eu levo... Mas depois junta tudo e é verdade. É verdade, né, Patrícia? E assim, e os caminhões de coleta seletiva não estão em todos os bairros da cidade. E quando falar, este bairro está coberto, não são todas as ruas do bairro que estão cobertas. Passa uma vez por semana, né? É uma coisa complicada. Esse contrato em particular, Boulos, ele foi uma grande oportunidade perdida, porque a prefeitura poderia, no processo de renovação da concessão da gestão dos resíduos sólidos, do lixo na cidade de São Paulo, fazer uma grande discussão sobre essas inovações. Hoje tem só 25 cooperativas de catadores. A gente poderia ter um por distrito, 96 cooperativas ao invés de 25. Nesse novo contrato que foi expandido, que é um contrato, não é milionário não, é bilionário para quem não sabe, foram previstas a construção de 2 usinas de queima de resíduo, algo que está banido em vários países do planeta, porque emite diretamente na atmosfera gases de efeito estufa. Se tiver aí uma gestão que vai construir 2 usinas, que a Luiza Erundina, lá no começo dos anos 90, fechou as usinas que existiam em São Paulo, criar 2 novas usinas para jogar no ar componentes altamente poluentes e queimar o lixo, coisa que não se faz mais. Cancerígenos, né? Exatamente, na maior parte do planeta. Volta na forma... Da pior forma possível. Da pior forma possível. De ar poluído, de rios transbordando, de água que não pode ser consumida com qualidade, porque agora com a privatização da Sabesp, sabe-se lá que água que nós vamos consumir. Então é um problema sistêmico. Eu acho que é isso. Eu estou muito animado com a proposta de meio ambiente que nós vamos apresentar para a cidade de São Paulo. Eu estou muito animado porque, assim, as pessoas, primeiro, estão cada vez mais conscientes de que isso é decisivo. Antes você falava de aquecimento global, eu falava, é uma questão do futuro, meus netos, meus bisnetos. Exatamente. É agora. É agora, é ontem. As pessoas começaram a perceber. Então as pessoas estão mais atentas à necessidade da gente pensar essas políticas integradas. Bom, vamos fazer aqui a adaptação. Área de risco, concreto, mais áreas verdes. As pessoas entendem hoje a necessidade de você ter mais áreas verdes na cidade de São Paulo. Entendem que como isso vai beneficiar elas e proteger elas. Isso, incorporou. Né? Aí você pensar,
Bom, reduzir poluição e emissão de carbono, isso também está na agenda. E aí você integrar o tema dos resíduos sólidos, mostrar que hoje isso está gerando gases de efeito estufa, que esses aterros geram, que a solução que eles querem colocar também gera. O que hoje vai para o aterro, a enorme maioria não precisava ir, é o rejeito. Exatamente. É só o que não é nem reciclável e nem orgânico. São Paulo pode produzir fertilizante de altíssima qualidade. E olha, e hoje fertilizante, pra quem não se convence com argumento ambiental, se convence com argumento econômico, pelo menos. Fertilizante hoje é ouro no mercado mundial. Exatamente. Né? Com certeza. E o composto orgânico de muito melhor qualidade. De muito melhor qualidade. E ainda imagine a história, indo para a agricultura familiar lá em Parelheiros. Exatamente. Né, que está lá organizando essas cooperativas. E não temos nenhum pátio de compostagem em Parelheiros. Tem que ter, para já botar nessa agricultura familiar. Depois a prefeitura pega isso que foi produzido de forma saudável, foi produzido a partir do orgânico, e bota na alimentação escolar. Claro. Gente, nas creches, nas cozinhas solidárias, Nas hortas nas escolares creches. que a gente vai ter, né? Ou seja, dá para fazer muita coisa, eu estou muito animado. Quero agradecer, Patrícia, Juliano, pelo trabalho que vocês fizeram esses meses todos. Eu sei que foi um trabalho silencioso, foi um trabalho que muitas vezes as pessoas não veem, mas o Juliano e a Patrícia fazem parte de uma equipe de dezenas de pessoas a quem eu quero agradecer, que passou fazendo reuniões nos últimos 6 meses para mais, pensando todos esses temas, né? E conversando comigo, conversando com toda a equipe de campanha, e nós fizemos isso em todas as áreas. Obrigado você por ter acompanhado mais um desses nossos programas para discutir os desafios de São Paulo, e fica ligado que vai ter mais. Esse aqui foi o de meio ambiente. Depois, quem não viu ainda, vê aí no YouTube. Já fizemos de educação, de mobilidade, de saúde, sobre o centro da cidade, enfim, sobre boa parte dos temas. Acompanha que vai ter mais. Obrigado, gente. Valeu.